O frio cortava a pele naquela madrugada de junho de 1947. Maria Custódia Santos puxou o xale de lã mais apertado contra o corpo enquanto conduzia a charrete pela estrada de terra que serpenteava entre os morros de Bom Jardim, interior de Goiás. A lua minguante mal iluminava o caminho, e o farol a querosene balançava no gancho da charrete, lançando sombras dançantes sobre as árvores retorcidas que ladeavam a estrada. O cheiro de terra seca misturava-se ao odor forte de esterco de cavalo e ao aroma adocicado do capim ressecado pela geada. Eram quase 4 da manhã. Maria Custódia voltava da cidade, onde havia vendido suas galinhas no mercado. 32 aves que renderam apenas o suficiente para comprar querosene, sal e um pedaço de toucinho. Aos 52 anos, viúva há 15, ela vivia sozinha numa casinha de taipa que ficava exatamente onde a estrada fazia uma curva fechada antes de entrar no povoado. Uma casa que mais parecia um túmulo, diziam os vizinhos. Janelas sempre fechadas, quintal sem flores, silêncio pesado como lápide. O cavalo seguia no trote cansado quando um som rasgou a quietude da noite. Um choro. Maria Custódia puxou as rédeas com força. O cavalo empacou, relinchando baixo, as narinas expelindo vapor no ar gelado. Ela ficou imóvel no banco da charrete, os olhos arregalados fixos na escuridão à frente. O coração, que há 15 anos batia devagar demais, como relógio quebrado, agora martelava contra as costelas. O choro veio de novo, agudo, desesperado, um choro de recém-nascido. Não pode ser, ela murmurou para si mesma, a voz rouca de quem falava pouco. Meus ouvidos estão me pregando peça. Mas o choro continuou, cada vez mais fraco, como se estivesse perdendo força, como se estivesse desistindo. Maria Custódia desceu da charrete, as pernas trêmulas, e pegou o lampião. A luz amarelada tremulou, enquanto ela caminhava devagar em direção ao som. Seus pés, calçados em botinas gastas, pisavam com cuidado na terra endurecida. O vento frio trazia o cheiro de mato fechado e algo mais, algo orgânico, de sangue e fluidos. Foi quando ela viu. Ali, jogado na beira da estrada como um saco de lixo, enrolado num pano encardido que já fora branco, estava um bebê. A criança chorava com a boca escancarada, toda roxa de frio, os pequenos punhos cerrados tremendo violentamente. Não devia ter mais que algumas horas de vida. O cordão umbilical ainda estava amarrado com um pedaço de barbante sujo. Maria Custódia ficou paralisada. O lampião quase caiu de sua mão. Por 15 anos ela havia evitado olhar para crianças. Por 15 anos construíra muros ao redor do coração. Por 15 anos enterrara tão fundo a dor de ter perdido seu próprio filho, nascido morto enquanto o marido morria de febre no quarto ao lado, que às vezes esquecia que um dia fora capaz de sentir qualquer coisa. Mas agora, olhando para aquele bebê abandonado, toda a muralha que construíra começou a rachar. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, ajoelhando-se na terra. Fria, que criatura sem alma faz uma coisa dessas? O bebê era um menino. Ela viu quando o pegou nos braços com uma delicadeza que a surpreendeu, como se o corpo lembrasse gestos que a mente havia tentado esquecer. A criança estava gelada, a pele azulada, os lábios quase roxos. Mal conseguia chorar mais, apenas emitia um gemido fraco que partia o coração. Maria Custódia abriu o xale e envolveu o bebê contra seu peito, tentando aquecê-lo com o próprio corpo. Ela podia sentir o coraçãozinho, minúsculo, batendo rápido demais, desesperado, lutando para continuar vivo. Calma, meu filho. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu tô aqui, eu tô aqui. Foram as primeiras palavras de ternura que saíram de sua boca em 15 anos. Ela correu de volta para a charrete, o bebê apertado contra o peito, e cobriu-o com mais panos que tinha guardado sob o banco. Chicoteou o cavalo com uma urgência que o animal não sentia há anos. A charrete disparou pela estrada esburacada, pulando e chacoalhando enquanto Maria Custódia segurava o bebê com uma mão e as rédeas com a outra, rezando baixinho pela primeira vez desde o dia em que enterrou marido e filho na mesma cova. Aguenta, criança. Aguenta só mais um pouquinho. A casinha de taipa surgiu na curva. Maria Custódia mal esperou a charrete parar completamente antes de saltar e correr para dentro.
Acendeu o lampião da cozinha, depois outro no quarto. A casa que há 15 anos vivia nas sombras, de repente estava iluminada como se fosse festa. Ela colocou o bebê sobre a mesa da cozinha e começou a trabalhar com uma eficiência que não sabia mais possuir. Acendeu o fogão a lenha, colocou água para esquentar, pegou panos limpos que guardava no baú. O cheiro de fumaça de lenha preencheu a cozinha enquanto as chamas crepitavam, lançando uma luz alaranjada que dançava nas paredes de barro. Com cuidado, ela limpou o bebê. Cortou o cordão umbilical adequadamente, lavou o corpinho gelado com água morna, enxugou cada dobrinha com delicadeza de quem manipula algo sagrado. O menino estava desnutrido, a pele enrugada sobre os ossinhos frágeis, mas estava vivo. Chorava agora com mais força, e Maria Custódia sorriu pela primeira vez em tanto tempo que seus próprios lábios pareciam ter esquecido como fazer aquele movimento. Você é um lutador, né, meu filho? Jogado na estrada e ainda assim não desiste. Ela pegou uma camisa velha do marido morto, guardada há 15 anos numa mala que nunca abrira, rasgou-a e fez fraldas, improvisadas. Enrolou o bebê num cobertor de lã e o segurou nos braços, embalando-o devagar enquanto caminhava pela cozinha. O menino começou a se acalmar, os olhinhos inchados se abrindo pela primeira vez, tentando focar no rosto da mulher que o havia salvado. Maria Custódia olhou para aqueles olhos e sentiu algo que julgava morto acordar dentro do peito. Era ainda noite quando batidas violentas na porta a assustaram. Dona Maria! Dona Maria Custódia! Era a voz esganiçada de Zefa, a vizinha, mais próxima, que morava 3 casas adiante. A senhora tá aí? Maria Custódia hesitou. Olhou para o bebê em seus braços, agora dormindo tranquilo, e depois para a porta. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de fofoca urgente, de escândalo fresco. Abriu a porta apenas uma fresta. Zefa estava lá, o chale sobre a cabeça, os olhos pequenos brilhando de curiosidade maldosa. Outras 2 mulheres estavam atrás dela, Donana e Sinhá, as maiores línguas do povoado. É verdade que a senhora pegou uma criança na estrada? Zefa praticamente cuspiu as palavras, tentando espiar por cima do ombro de Maria Custódia. E se for? Ai, minha senhora! Donana se benzeu teatralmente. Criança abandonada é criança amaldiçoada. É sinal de pecado grave. A mãe que faz uma coisa dessas deve ter seus motivos. Motivos? Maria Custódia sentiu a raiva subir como bile. Que motivo justifica deixar um recém-nascido morrer de frio na estrada? A senhora não entende. Sinhá se aproximou, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Criança bastarda traz desgraça. E a senhora, perdoe eu dizer, mas a senhora que já é viúva, sem família, morando sozinha, que vai dizer o povo? O povo que pense o que quiser. Mas a senhora nem tem leite para dar para a criatura. Zefa apontou com o dedo acusador. Como vai alimentar? Eu dou um jeito. Dona Maria, com todo respeito, mas a senhora nem criança criou. Seu bebê, bem, a senhora sabe. Donana fingiu piedade, mas os olhos brilhavam cruéis. Como vai? Cuidar agora? Maria Custódia sentiu as palavras como facadas, mas manteve o rosto impassível. Apertou o bebê contra o peito. Agradeço a preocupação das senhoras, mas já é tarde e eu tenho que cuidar dele. Com licença. Tentou fechar a porta, mas Zefa colocou o pé na fresta. A senhora precisa levar essa criança para a delegacia. Deixar nas mãos das autoridades. Não é responsabilidade sua. Eu achei, é responsabilidade minha sim. As pessoas vão falar, Dona Maria. Deixa falar. Ela empurrou a porta com firmeza, fechando-a na cara das 3 vizinhas. Do lado de dentro, encostada na porta de madeira gasta, Maria Custódia ouviu os sussurros se afastando. Sabia exatamente o que diriam. Já conseguia ouvir as línguas venenosas espalhando. A viúva carrancuda pegou uma criança abandonada. Tá ficando louca de solidão. Vai ser a desgraça dela. Mas quando olhou para o bebê dormindo em seus braços, nada disso importou. O amanhecer trouxe mais problemas. Maria Custódia não tinha leite. Tentou dar água com açúcar, mas o bebê cuspia. Ele chorava de fome, o corpinho franzino se contorcendo, e ela sentia-se inútil. Foi quando se lembrou de Benedita, a parteira do povoado, que morava do outro lado da praça. Enrolou o bebê,
Colocou-o num cesto forrado com panos e saiu. O sol da manhã já estava alto e a praça de Bom Jardim começava a acordar. Eram apenas 8 casas ao redor de uma igreja pequena, uma venda e um barracão que servia de escola e salão de festas. Todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo já sabia da criança. Os olhares seguiram Maria Custódia como moscas atrás de carne podre. 2 mulheres que conversavam na porta da venda pararam no meio da frase e ficaram olhando. Um grupo de homens sentados nos degraus da igreja cochicharam entre si, e um deles cuspiu no chão com desprezo. Até as crianças que brincavam pararam para observar. Maria Custódia manteve a cabeça erguida e continuou caminhando. Cada passo parecia pesar toneladas. Tá criando filho dos outros. Agora, Dona Maria? Um homem gritou da janela. Risadas seguiram o comentário. Deve ser parente dela. Também foi abandonada quando era moça. Outra voz, feminina e venenosa. Maria Custódia apertou o passo. O bebê começou a chorar, como se sentisse a hostilidade no ar. Benedita abriu a porta antes mesmo que ela batesse. Era uma mulher negra e gorda, de uns 60 anos, com olhos sábios e mãos calejadas que já haviam trazido metade das crianças do povoado ao mundo. Entra logo, menina. Ela puxou Maria Custódia para dentro e fechou a porta rapidamente. O povo tá que nem urubu em cima de carniça. Eu preciso de ajuda, Dona Benedita. Ele tá com fome e eu não tenho... Eu sei. Benedita pegou o cesto e olhou para o bebê com a experiência de quem já viu de tudo. Criança forte. Sobreviveu à noite é porque Deus quer que viva. Ela levantou os olhos para Maria Custódia. E a senhora quer que ele viva também, né? Quero. A palavra saiu firme, sem hesitação. Então prepare-se, porque o inferno tá só começando. Benedita ensinou Maria Custódia a fazer leite de vaca diluído com água e um pouco de mel, esquentado até a temperatura certa, dado com um pano embebido que o bebê pudesse sugar. Mostrou como segurar, como fazer arrotar, como trocar as fraldas adequadamente. A senhora vai precisar de leite todo dia. Precisa ir na fazenda do seu Tertuliano pedir. Ele vai me dar? Benedita deu um sorriso triste. Se ele souber que é para criança abandonada, talvez cobre o dobro. Mas a senhora não tem escolha. Maria Custódia voltou para casa pelo caminho mais longo, evitando a praça, mas não adiantou. Na porta de sua casa, esperando como abutres, estavam o delegado Araújo e o padre Augusto. Dona Maria Custódia. O delegado tirou o chapéu. Era um homem barrigudo, de bigode grosso e olhos pequenos. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa criança que a senhora pegou na estrada. O padre Augusto se aproximou. Era jovem, recém-chegado ao povoado, com aquele ar de superioridade moral que irritava Maria Custódia. É meu dever lembrá-la de que abandonar uma criança é crime, mas pegá-la sem autorização também pode trazer complicações. Complicações? Maria Custódia sentiu o sangue ferver. A complicação era deixar ele morrer? Ninguém está dizendo isso. O delegado levantou as mãos. Mas a senhora precisa registrar o ocorrido e nós precisamos investigar quem é a mãe. Para quê? Para prender uma desgraçada que já deve estar sofrendo? Para fazer justiça. Padre disse solenemente: uma mãe que abandona um filho precisa responder por seus atos. E a criança precisa ser colocada em local adequado. Local adequado? Maria Custódia abraçou o cesto contra o peito. Que local? O orfanato de Goiânia, onde as crianças morrem de disenteria? Ou talvez a Santa Casa, onde eles põem 20 bebês num quarto e metade não passa do primeiro mês? O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Maria, o padre tentou novamente, a voz mais suave. A senhora é uma mulher, sozinha, de idade, sem recursos. Como vai criar uma criança? Do mesmo jeito que todo mundo cria, um dia de cada vez. Mas a senhora nunca... O delegado se interrompeu, percebendo tarde demais a crueldade do que ia dizer. Nunca o quê? Nunca tive filho que sobrevivesse? Maria Custódia encarou os 2 homens com olhos que queimavam. Exatamente por isso eu sei o valor de uma vida. Esse menino vai viver. E vai viver comigo. As pessoas vão falar, Dona Maria. O padre insistiu. Deixa falar. Vão dizer que a senhora não é adequada. Mais adequada do que quem jogou ele na estrada eu sou. O delegado e o padre trocaram olhares.
Perceberam que não conseguiriam convencê-la. Pelo menos deixe-nos registrar o caso. O delegado suspirou. Se aparecer alguém procurando, a senhora pode ter problemas legais. Registre o que quiser, mas esse menino fica comigo. Depois que eles foram embora, Maria Custódia entrou em casa e trancou a porta. Sentou-se na cadeira de balanço que fora de sua mãe e começou a alimentar o bebê com o pano embebido em leite. O menino sugava com vontade, os olhinhos fechados, os dedinhos minúsculos agarrados ao dedo dela. Você precisa de um nome, ela murmurou. Não posso ficar te chamando de menino. Olhou ao redor da casa simples. Seus olhos pousaram numa imagem de São José que ficava numa prateleira, presente de casamento que ganhara há 20 anos. São José, protetor das famílias, pai adotivo. José, ela disse suavemente. Vou te chamar de José. Zé, para facilitar. O bebê pareceu entender. Abriu os olhos e olhou para ela, e Maria Custódia jurou que viu um sorriso naquele rostinho murcho. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, Maria Custódia não dormiu sozinha. Fez uma cama improvisada com gavetas e panos perto de sua cama e a cada hora acordava para verificar se o bebê ainda respirava. Cada vez que ele chorava, ela se levantava e o acalentava. Cada vez que ele se mexia, ela estendia a mão para tocar, apenas para ter certeza de que era real. E enquanto a lua atravessava o céu e o mundo dormia, Maria Custódia Santos, a viúva carrancuda de Bom Jardim, sentiu pela primeira vez em 15 anos que tinha uma razão para acordar no dia seguinte. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ainda sabia, era que aquele bebê não era uma criança qualquer. Ele era filho de alguém muito poderoso. E a verdade sobre sua origem estava prestes a transformar aquele pequeno povoado numa panela de pressão prestes a explodir. Porque na mesma madrugada em que Maria Custódia encontrou o bebê, do outro lado do povoado, na fazenda grande que dominava todas as terras ao redor, Laurinda Adelaide, filha única do coronel Tertuliano Novaes, chorava sozinha em seu quarto trancado, os lençóis manchados de sangue, o corpo doendo da dor do parto que fizera sozinha, escondida de todos, e ela não fazia ideia de que seu filho, o neto que o coronel jamais poderia aceitar, estava vivo. Nos dias que se seguiram, a vida de Maria Custódia virou de cabeça para baixo. Ela acordava antes do sol nascer para cuidar de Zé. Trocava fraldas, esquentava leite, embalava, cantava canções que não sabia que ainda lembrava. Suas mãos, acostumadas apenas com o trabalho pesado da roça e das galinhas, agora aprendiam a delicadeza de cuidar de algo tão frágil. Mas cada vez que saía de casa, o povoado inteiro parecia estar de olho. Coitada, ficou louca de vez. Ela ouvia as mulheres cochicharem na venda. Pegou uma criança que nem é dela. Não vai dar. Certo? Diziam os homens na porta da igreja. As crianças corriam atrás dela na rua cantando. A velha pegou um bebê. A velha ficou lelé. Maria Custódia apertava os lábios e seguia em frente. Mas cada palavra cravava fundo como espinho. Se isso não bastasse, o leite estava caro. Seu Tertuliano, dono da fazenda e do melhor gado da região, cobrava o dobro quando soube que era para a criança abandonada. E as galinhas de Maria Custódia não davam ovos suficientes para pagar. Eu vou ter que plantar mais, ela murmurava sozinha, olhando para o pequeno pedaço de terra ao redor de sua casa. Vender hortaliça, qualquer coisa, mas plantar dava trabalho. E trabalhar significava deixar Zé sozinho. E isso ela não podia fazer. Foi numa tarde de sol inclemente, quando Maria Custódia voltava da venda com 1 litro de leite caríssimo e um punhado de vergonha por ter que pedir fiado, que ela viu pela primeira vez. Uma moça, jovem, talvez uns 20 anos, magra demais, o rosto bonito, mas marcado por olheiras profundas. Usava um vestido simples, mas de tecido bom, e um chale que escondia parte do rosto. Estava parada na esquina, olhando fixamente para a casa de Maria Custódia. Quando percebeu que fora notada, a moça virou-se rapidamente e começou a se afastar. Moça, ei moça, espera! Maria Custódia a chamou, mas a jovem acelerou o passo e desapareceu pela rua de terra, sumindo entre as casas. Maria Custódia ficou parada ali, o coração batendo forte. Tinha algo naqueles olhos, algo de desesperado.
de dolorido. Será que... Ela começou a pensar, mas afastou o pensamento. Naquela noite, Zé chorou mais que o normal. Maria Custódia percebeu que ele estava febril, a testinha quente demais. Entrou em pânico. Não sabia o que fazer. Molhou panos em água fria e colocou na testa dele. Pesou. Ofereceu leite, mas ele não quis. Por favor, meu filho. Por favor, não me deixa. Não agora. As horas se arrastaram como eternidade. Maria Custódia não pregou o olho. Apenas segurou o bebê contra o peito, embalando, rezando, implorando a Deus e a todos os santos. Quando o sol nasceu, a febre tinha baixado. Zé dormia tranquilo. Maria Custódia encostou a cabeça na parede e chorou de alívio e exaustão. Foi nesse momento que bateram na porta. Ela se levantou cambaleante, os olhos vermelhos, o corpo dolorido. Abriu a porta esperando encontrar mais uma vizinha intrometida. Mas era a moça, a mesma de ontem. De perto, Maria Custódia pôde ver melhor. Ela era realmente jovem, com longos, cabelos negros presos num coque, olhos castanhos enormes e assustados, e mãos delicadas que tremiam enquanto seguravam o xale. Dona Maria, a voz era suave, educada, voz de quem teve boa criação. Sim, eu preciso falar com a senhora. Sobre o bebê. O coração de Maria Custódia disparou. Ela apertou a mão na maçaneta da porta. O bebê não vai a lugar nenhum. Não, não é isso. A moça deu um passo à frente, desesperada. Por favor, eu só quero ver se ele tá... Bem, os olhos das duas mulheres se encontraram. E naquele momento Maria Custódia soube. É você, ela sussurrou. Você é a mãe. A moça desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo, na porta, e começou a soluçar com tanta força que seu corpo inteiro tremia. Eu não queria. Eu juro por Deus que eu não queria. Mas eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Maria Custódia olhou ao redor rapidamente. Ainda era cedo, poucos acordados, mas logo alguém apareceria. Não podia deixar a moça ali, exposta. Entra, rápido! Puxou a jovem para dentro e fechou a porta. A moça entrou cambaleando, as pernas fracas, e Maria Custódia a segurou pelo braço antes que caísse. Guiou-a até a cadeira da cozinha e a fez sentar. A jovem chorava tanto que mal conseguia respirar, soluços violentos que sacudiam seu corpo magro. Calma, menina, calma. Maria Custódia pegou um copo d'água do filtro de barro e ofereceu. Bebe isso. A moça bebeu com mãos trêmulas, derramando metade no vestido. Quando finalmente conseguiu se controlar um pouco, limpou o rosto com as costas da mão e olhou para Maria Custódia com olhos vermelhos e inchados. Ele tá vivo? Por favor, me diz que ele tá vivo. Tá dormindo ali. Maria Custódia apontou para o quarto. A jovem levantou-se num impulso, mas Maria Custódia a segurou pelo pulso. Antes de você ver ele, eu preciso saber. Quem é você? E por que fez o que fez? A moça fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas pelas bochechas pálidas. Meu nome é Laurinda. Laurinda Adelaide Novaes. O sobrenome caiu na cozinha como pedra em poço fundo. Maria Custódia sentiu o sangue gelar. Novaes? Você é filha do coronel Tertuliano? Laurinda assentiu, a cabeça baixa, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Meu Deus do céu! Maria Custódia soltou o pulso da moça e deu 2 passos para trás. Então aquele menino é neto do coronel. Ninguém pode saber. Laurinda levantou os olhos desesperada. Por favor, Dona Maria, ninguém pode saber. Meu pai mataria ele, mataria nós duas. Como assim mataria? Laurinda respirou fundo, tremendo. Suas mãos apertavam o xale com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai é um homem de honra, é o que ele sempre diz. Honra acima de tudo. Quando minha mãe morreu, 3 anos atrás, ele jurou que eu seria a filha mais respeitada da região, que casaria com alguém digno, alguém importante. A voz dela quebrou. Ele não aceita vergonha. E o pai da criança? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Laurinda fechou os olhos com força, como se tentar afastar uma memória dolorosa. Ele não quer saber. Disse que eu estava mentindo, que se eu contasse para alguém, me chamaria de louca e destruiria minha reputação. As lágrimas voltaram.
Ele é casado, Dona Maria, é respeitado, tem família, e eu fui burra de acreditar nas promessas dele. Maria Custódia sentiu uma raiva antiga subir pelo peito. Conhecia histórias assim, conhecia dezenas delas. Homens que brincavam com moças e depois as abandonavam quando aparecia o fruto da brincadeira. E quando você descobriu que estava grávida? Escondi por 6 meses. Usava vestido largo, ficava trancada no quarto. Meu pai viaja muito, então foi fácil enganar ele. Mas as empregadas desconfiavam, eu via elas cochichando. Laurinda limpou o rosto. Quando a barriga ficou muito grande, fingi que estava doente. Disse que tinha pego uma febre. Fiquei trancada no quarto por semanas. E o parto? Fiz sozinha, na madrugada. Mordi um pano para não gritar. Cortei o cordão com a tesoura da costura. Limpei tudo depois. A voz dela era monótona agora, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Quando ele nasceu e chorou, eu coloquei a mão na boquinha dele, com medo que alguém ouvisse. Maria Custódia sentiu o coração apertar. Imaginou aquela moça sozinha, no escuro, sangrando, com medo, tendo que abafar o choro do próprio filho. E por que deixou ele na estrada? Laurinda soluçou de novo, cobrindo o rosto com as mãos. Porque eu não tinha escolha. Meu pai ia descobrir. Se ele descobrisse, mataria o bebê. Eu sei que mataria. Ele já disse, Dona Maria, já disse na minha frente que filha dele que desonrasse o nome da família seria melhor morta. Ela levantou os olhos, suplicantes. Eu pensei que alguém ia encontrar, alguém de bom coração, alguém que cuidasse dele. Eu embrulhei ele no melhor pano que tinha. Escolhi a estrada porque sabia que passava gente cedo. Eu não queria que ele morresse. Eu juro que não queria. Mas você deixou ele lá, no frio, sozinho. Eu sei. O grito saiu esganiçado. Eu sei, e isso vai me matar pelo resto da vida. Mas era ele ou eu, Dona Maria. Se meu pai descobrisse, matava nós dois. Pelo menos assim ele tinha uma chance. Maria Custódia ficou em silêncio. Parte dela queria gritar com aquela moça, chamá-la de covarde, de desalmada. Mas outra parte, a parte que conhecia a dureza do mundo, a crueldade dos homens, o peso das escolhas impossíveis, entendia. Vem. Ela estendeu a mão. Vem ver seu filho. Laurinda levantou-se trêmula e seguiu Maria Custódia até o quarto. Ali, na cama improvisada de gavetas e panos, dormia Zé. Pequeno, frágil, mas vivo. O peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Quando Laurinda o viu, um som saiu de sua garganta. Meio soluço, meio gemido. Ela caiu de joelhos ao lado da cama improvisada e estendeu a mão, hesitante, como se não tivesse permissão para tocar. Pode pegar, Maria Custódia disse suavemente. Laurinda pegou o bebê com uma delicadeza reverente. O segurou contra o peito e começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de dor, de amor impossível. Ele é tão pequeno, tão perfeito. Ela beijou a testinha do bebê. Desculpa, meu filho. Desculpa, desculpa, desculpa. Maria Custódia sentou-se na cama ao lado das duas e ficou observando. Via o amor naqueles olhos jovens. Um amor desesperado, quebrado, mas real. Como você me encontrou? Perguntou baixinho. Todo mundo tá falando. A viúva que pegou o bebê abandonado. Eu vim ontem, mas não tive coragem de bater na porta. Hoje de manhã, eu não aguentei mais. Precisava saber se ele estava bem. Ele tá. Passou a noite com febre, mas já melhorou. Laurinda apertou o bebê contra si, o medo voltando aos olhos. Febre? Ele teve febre? Passou. Eu cuidei. A senhora é boa com ele? Por favor, me diz que a senhora é boa com ele? Maria Custódia sentiu algo se quebrar dentro do peito. Pegou a mão da moça e apertou. Eu cuido dele como se fosse meu, como se fosse o filho que eu perdi. Laurinda olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez e viu a verdade naqueles olhos cansados. Viu uma mulher que também tinha perdido, que também sofria, que também entendia o que era amar o impossível. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por salvar meu filho. Ele não é mais seu filho. As palavras saíram duras, mas necessárias. Se você quer que eu continue cuidando dele, ele precisa ser meu. Porque se alguém descobrir que ele é seu, que ele é neto do coronel... Eu sei, eu sei. Laurinda beijou a testinha do bebê mais uma vez.
memorizando cada detalhe daquele rostinho e depois, com um esforço visível, o colocou de volta na cama. Eu posso vir às vezes, só para ver se ele está bem? De longe, sem ninguém saber? Maria Custódia pensou. Era arriscado, mas quando olhou para aquela moça jovem, tão quebrada, tão perdida, não conseguiu dizer não. Pode, mas tem que ser discreto. E se alguém perguntar, você nem me conhece, entendeu? Entendi. Laurinda ficou mais alguns minutos olhando para o bebê dormindo, gravando aquela imagem na memória. Depois levantou-se, ajeitou o xale e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Como a senhora chamou ele? José. Zé, para facilitar. Um sorriso triste cruzou o rosto de Laurinda. José é um nome bonito. Forte. Ela hesitou. Dona Maria... A senhora é a mãe dele agora. Mas um dia, se ele perguntar, se ele quiser saber, se um dia ele perguntar, eu conto a verdade. Que a mãe dele não teve escolha. Que fez o que achou certo. Que o amou o suficiente para deixar ele viver. Laurinda assentiu, as lágrimas voltando, e saiu porta afora antes que desmoronasse de novo. Maria Custódia ficou parada na soleira, observando a moça desaparecer pela rua vazia. O sol já estava alto, e logo o povoado acordaria completamente. Logo as fofocas voltariam, os olhares julgadores, os comentários maldosos. Mas agora ela tinha um peso novo nos ombros, um segredo que poderia destruir vidas. Fechou a porta e voltou para o quarto. Zé tinha acordado e a olhava com aqueles olhinhos curiosos. Vem cá, meu filho. Ela o pegou no colo. A vida tá ficando complicada, mas a gente vai dar um jeito. Sempre dá. Os dias seguintes foram de rotina difícil, mas gratificante. Maria Custódia acordava com o sol, cuidava de Zé, trabalhava na pequena horta que começou a plantar. Vendia ovos na venda, voltava correndo para casa. Cada centavo contava. Cada litro de leite era uma vitória. E a cada 3 ou 4 dias, sempre no começo da manhã, quando ainda estava escuro, Laurinda aparecia. Nunca entrava. Ficava do lado de fora da janela do quarto, observando Zé dormir. Maria Custódia fingia não ver, mas deixava a cortina aberta de propósito. Às vezes, ouvia Laurinda chorando baixinho do outro lado da janela. Às vezes, a via rezar. Uma vez a pegou cantando uma canção de ninar, tão baixinho que era quase um sussurro. Maria Custódia nunca disse nada. Apenas deixava a moça ter aqueles momentos roubados com o filho que não podia assumir. Mas o povoado começou a notar. A Dona Maria anda recebendo visita cedo, comentou Zefa na venda. Vi uma moça saindo de lá outro dia, acrescentou Donana. Deve ser parenta, Sinhá especulou. Talvez prima, talvez a mãe da criança. As línguas trabalhavam, as fofocas se multiplicavam. E Maria Custódia sabia que era questão de tempo até chegarem aos ouvidos errados. Foi numa tarde de mercado, quando Maria Custódia estava na praça vendendo seus ovos, que ouviu a conversa. 2 homens conversavam perto da igreja. Um deles ela reconheceu como Zacarias, capataz da fazenda do coronel Tertuliano. O patrão tá preocupado com a menina, Zacarias dizia em voz baixa. Ela não é mais a mesma desde aquela febre que teve. Fica trancada no quarto, chora sozinha. Outro dia ele a pegou olhando pela janela para cá, pro povoado. Será que ela tá doente de verdade? O outro perguntou. Sei lá. Mulher é complicada, mas o patrão quer que ela case logo. Já tem uns 3 pretendentes de família boa, mas ela não quer saber de nenhum. Maria Custódia baixou a cabeça e fingiu organizar os ovos, mas o coração batia forte. Laurinda estava sofrendo, e o coronel estava de olho nela. Naquela noite, quando Laurinda apareceu na janela como sempre, Maria Custódia saiu e foi até ela. Menina, você precisa tomar cuidado. Seu pai está desconfiado. Laurinda estava mais magra, as olheiras mais fundas. Parecia que não dormia há dias. Eu sei. Ele quer que eu case. Tá forçando. Mas como eu vou casar, Dona Maria? Como vou fingir ser moça pura quando... Ela não terminou a frase. Você vai ter que fingir pelo bem do Zé. Eu não consigo parar de pensar nele. Toda noite eu ouço ele chorando, mesmo sabendo que ele não tá lá. Toda manhã eu acordo e por um segundo esqueço.
Esqueço que ele não tá mais comigo. A voz dela quebrou. Eu fiz a coisa certa, Dona Maria. Maria Custódia segurou o rosto da moça entre as mãos calejadas. Você fez a única coisa que podia e salvou a vida dele. Isso tem que valer alguma coisa. Mas eu o abandonei. Que tipo de mãe faz isso? O tipo que ama o filho mais que a si mesma. O tipo que escolhe a vida dele em vez da própria paz. Laurinda abraçou Maria Custódia e chorou em seu ombro. Eram duas mulheres quebradas, cada uma à sua maneira, unidas pelo amor impossível a uma criança pequena. Depois daquela noite, Laurinda parou de aparecer. Uma semana passou. 2. Maria Custódia começou a se preocupar. Perguntou discretamente na venda, mas ninguém sabia nada. Apenas que a filha do coronel estava se recuperando e logo seria apresentada aos pretendentes. Foi Benedita, a parteira, quem trouxe notícias. Ouvi dizer que o coronel vai dar um baile, daqui a 2 semanas, para apresentar a filha na sociedade de novo. Vai vir gente de Goiânia até de Brasília. Ele quer casar ela com algum fazendeiro rico ou político importante. E a menina? Benedita deu um sorriso triste. Menina não tem voz, nunca teve. Ela vai fazer o que o pai mandar. Maria Custódia sentiu o coração apertar. Imaginou Laurinda sendo forçada a sorrir, a dançar, a aceitar as investidas de homens que ela não queria. Tudo isso enquanto o filho que ela amava crescia a poucos quilômetros dali, sem saber que existia. Naquela noite, enquanto embalava Zé para dormir, Maria Custódia cantou uma canção que sua mãe cantava para ela quando era criança. Dorme, menino, dormindo, que a mãe tá aqui velando. Os anjos do céu descendo, tua alma tão guardando. Zé fechou os olhinhos, os dedinhos agarrados no dedo de Maria Custódia. Ele estava maior agora, mais forte. Começava a ganhar pezinho, a ter bochechas mais cheias, o olhar mais alerta. Você é amado, meu filho, ela sussurrou. Mais do que você pode imaginar, por 2 mulheres que dariam a vida por você. Foi 3 dias antes do baile que o desastre aconteceu. Maria Custódia estava na venda comprando querosene quando viu o movimento. Uma charrete elegante parada na frente da casa de Benedita. E descendo dela, ajudada por um homem alto e imponente, estava Laurinda. Mas não era a Laurinda triste e magra que Maria Custódia conhecia. Era uma Laurinda vestida de forma elegante, o cabelo arrumado, o rosto maquiado. E ao lado dela, com a mão possessiva em seu ombro, estava o coronel Tertuliano Novaes. Alto, de cabelos grisalhos, bigode militar, olhos duros como pedra. Usava terno preto e chapéu de feltro. Emanava poder e autoridade, o tipo de homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Dona Benedita, a voz dele trovejou pela praça. Preciso que examine minha filha. Ela anda com dores. Quer ter certeza que tá tudo bem antes do baile. Maria Custódia sentiu o sangue gelar. Virou-se rapidamente, tentando sair sem ser notada. Mas no movimento, esbarrou numa pilha de latas que caíram com estrondo. Todos olharam. O coronel franziu a testa, os olhos procurando a fonte do barulho. Seu olhar encontrou Maria Custódia. Varreu-a de cima a baixo com indiferença e depois voltou-se para Benedita. Mas Laurinda tinha visto. Seus olhos encontraram os de Maria Custódia por uma fração de segundo, e naquele olhar havia pânico puro. Maria Custódia não esperou mais. Pegou seu querosene e saiu apressada da venda. O coração batia descompassado. As mãos tremiam tanto que quase derrubou a lata. Chegou em casa ofegante. Zé estava na cama improvisada, brincando com os próprios pés. Quando a viu, sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro, consciente. Meu Deus, ela sussurrou, pegando-o no colo. Meu Deus, o que eu faço? Porque agora ela tinha visto o coronel. Tinha visto o tipo de homem que ele era. E sabia com certeza absoluta que se ele descobrisse a verdade sobre Zé, ninguém, nem ela, nem Laurinda, nem o bebê, estaria seguro. Naquela noite, Maria Custódia não conseguiu dormir. Ficou acordada, olhando pela janela, esperando Laurinda aparecer como sempre fazia. Mas ela não veio. E quando o sol nasceu, trazendo com ele um vento quente que cheirava a poeira e medo, Maria Custódia soube que algo estava prestes a mudar.
Porque na fazenda do coronel, naquela mesma madrugada, Laurinda estava deitada em sua cama olhando para o teto, as mãos sobre a barriga vazia. E no corredor do lado de fora, o coronel Tertuliano conversava em voz baixa com Benedita. Tem certeza? Ele perguntava, a voz tensa. Absoluta. Coronel, sua filha teve um parto. Não faz muito tempo, talvez uns 2 meses. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. E então, a voz do coronel, fria como gelo. Descubra onde está a criança. Agora. O dia amanheceu com um silêncio estranho. Maria Custódia acordou com um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso durante a noite. Zé dormia tranquilo em sua cama improvisada, os dedinhos cerrados, a respiração suave. Ela passou a mão no rostinho dele, sentindo o calor da pele, macia. Bom dia, meu filho, sussurrou, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava. Preparou o café na cozinha, o cheiro forte se espalhando pela casa pequena. Esquentou o leite para Zé, mexendo devagar na panela de ferro sobre o fogão a lenha. As chamas crepitavam, lançando sombras dançantes nas paredes de barro. Lá fora, os pássaros cantavam como sempre, mas até o canto deles parecia diferente. Tenso, alerta. Foi quando ouviu o barulho de cavalos. Maria Custódia correu até a janela e olhou através da cortina rasgada. Seu coração quase parou. 3 homens a cavalo vinham pela estrada. À frente, montado num cavalo preto imponente, estava o coronel Tertuliano. Atrás dele, Zacarias, o capataz, e outro homem que ela não conhecia. Grande, com cara de poucos amigos, o tipo que se contrata para fazer o trabalho sujo. Eles vinham direto para sua casa. Não, 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 não. Maria Custódia correu até o quarto, pegou Zé no colo e olhou ao redor desesperada. Onde esconder? Armário? Debaixo da cama? Não adiantaria. Se eles quisessem revistar, as batidas na porta vieram fortes, autoritárias. 3 golpes secos que fizeram a casa inteira tremer. Maria Custódia Santos, abra essa porta. A voz do coronel não era um pedido, era uma ordem. Maria Custódia apertou Zé contra o peito. O bebê começou a chorar, sentindo o medo dela. Ela beijou a testinha dele e sussurrou. Calma, meu amor. A mamãe tá aqui. As batidas vieram de novo, mais fortes. Eu sei que você tá aí. Dentro, abra essa porta ou eu derrubo. Não havia escolha. Com as pernas tremendo, Maria Custódia foi até a porta e abriu. O coronel Tertuliano desceu do cavalo com a agilidade de quem, apesar dos 60 anos, ainda era forte e ágil. Usava botas de couro preto, calças de montaria, camisa branca e colete. O chapéu de feltro lançava sombra sobre seu rosto, mas os olhos eram visíveis, duros, frios, perigosos. Onde está a criança? Ele não perdeu tempo com preâmbulos. Que criança, coronel? Maria Custódia tentou manter a voz firme, mas saiu trêmula. Não me faça de idiota, mulher. Ele deu um passo à frente, e Maria Custódia instintivamente recuou, protegendo Zé com o corpo. A criança que você pegou na estrada. O bebê abandonado. Ele é meu filho agora. Adotei. Adotou? O coronel deu uma risada sem humor. Você não adotou porcaria nenhuma. Pegou uma criança que não é sua sem autorização, sem papelada, sem nada. Isso tem nome. Sequestro. Sequestro? Eu salvei a vida dele. Ele ia morrer de frio. E foi muito nobre da sua parte. A voz dele pingava sarcasmo. Mas agora eu preciso dessa criança. E você vai me entregar. Agora. Não. A palavra saiu firme, surpreendendo até a própria Maria Custódia. O silêncio que se seguiu foi denso. O coronel a encarou, os olhos estreitando. Atrás dele, os 2 homens desmontaram, as mãos indo instintivamente para as armas na cintura. Como é que é? A voz do coronel baixou para um tom perigoso. Eu disse não. Esse menino fica comigo. Você não entendeu, mulher. Não é um pedido. Ele deu outro passo, agora bem perto, a voz baixa e ameaçadora. Essa criança tem uma história, e eu preciso resolver essa história, do meu jeito. Maria Custódia sentiu o sangue gelar. O jeito que ele disse resolver não deixava dúvidas sobre suas intenções. A senhora não vai encostar um dedo nele. Ah, não. O coronel sorriu, mas era um sorriso cruel. E quem vai me impedir? Você? Uma viúva velha, sozinha, sem família.
Sem dinheiro? Ele olhou ao redor com desdém. Vivendo nessa casinha miserável? Você acha que tem poder para me enfrentar? Não tenho poder, mas tenho razão. E tenho amor. E isso vale mais que todo o seu dinheiro e suas terras. A mão do coronel subiu rápida e agarrou Maria Custódia pelo braço, apertando com força. Me dá essa criança, agora. Não! Ele tentou puxar Zé de seus braços, mas Maria Custódia se virou, protegendo o bebê com o corpo. Zé chorava desesperado agora, os gritinhos ecoando pela manhã. Zacarias, pega a criança, o coronel ordenou. O capataz avançou, mas Maria Custódia recuou para dentro da casa. Vocês vão ter que me matar primeiro. Se for preciso, o coronel começou a dizer, mas foi interrompido por uma voz. Pai, não! Todos se viraram. Laurinda corria pela estrada, descalça, o vestido rasgado, o cabelo solto voando atrás. Devia ter pulado da janela, pensou Maria Custódia. Devia ter fugido quando percebeu para onde o pai ia. Laurinda, volta para casa agora! O coronel trovejou. Não, não até o senhor deixar ela em paz. Laurinda chegou ofegante, o rosto vermelho, as lágrimas escorrendo. Por favor, pai, por favor. Você... O coronel olhou para a filha e, pela primeira vez, Maria Custódia viu algo além de dureza naqueles olhos. Via raiva, sim, mas também decepção, dor. Você me envergonhou, menina. Desonrou o nome da nossa família. Eu sei e me desculpa, mas não faz mal a ele. Ele não tem culpa de nada. Ele é a prova viva da sua vergonha. Enquanto existir, será uma mancha na nossa honra. Então me mata. Laurinda abriu os braços. Me mata, mas deixa meu filho viver. O povoado inteiro começava a se juntar. Vizinhos saíam de suas casas, atraídos pelos gritos. Zefa, Donana, Sinhá, o delegado Araújo, o padre Augusto, Benedita. Todos se aproximavam, formando um semicírculo ao redor da cena. O coronel olhou ao redor, viu as pessoas e seu rosto endureceu ainda mais. Estava sendo exposto, humilhado publicamente. E para um homem como ele não havia coisa pior. Zacarias, ele disse friamente, pega a criança, usa a força se necessário. O capataz avançou de novo, mas dessa vez Benedita se colocou no caminho. O senhor vai ter que passar por cima de mim primeiro, coronel. Eu também, disse uma voz. Era seu Joaquim, o ferreiro do povoado, um homem grande e forte. E eu, disse Dona Aparecida, a professora. Um por um, os moradores de Bom Jardim foram se posicionando entre o coronel e Maria Custódia. Pessoas que há semanas julgavam que cochichavam pelas costas, que a chamavam de louca. Agora formavam uma barreira humana. O coronel olhou para aquilo com incredulidade misturada com fúria. Vocês não sabem com quem estão mexendo? Eu posso destruir cada um de vocês. Suas terras, seus empregos, suas vidas. Pode ser, disse Benedita calmamente. Mas hoje, aqui, nessa estrada, o senhor não passa. O coronel olhou para os rostos determinados, para a filha chorando, para Maria Custódia abraçada ao bebê. Por um momento, Maria Custódia pensou que ele fosse realmente tentar usar a força. Mas então ele viu algo que o fez parar. O padre Augusto estava fazendo anotações num caderninho. O que você está fazendo? O coronel perguntou. Documentando, coronel. Tudo o que aconteceu aqui, toda palavra, toda ameaça. O padre levantou os olhos. E amanhã mesmo envio um relatório para o bispado em Goiânia, contando como o senhor tentou tirar à força uma criança dos braços de quem a salvou. Você não se atreve. Eu me atrevo. Sim, porque sou homem de Deus antes de ser homem do seu dinheiro. O coronel ficou parado, os punhos cerrados, o maxilar travado. Maria Custódia podia ver a guerra acontecendo dentro dele. O desejo de usar força bruta contra a consciência de que isso o destruiria socialmente. Foi Laurinda quem quebrou o impasse. Ela se aproximou do pai, ajoelhou-se na terra aos seus pés e pegou sua mão. Por favor, pai. Por favor, eu faço qualquer coisa. Caso com quem o senhor quiser, vou para longe se precisar. Nunca mais vejo ele. Nunca mais falo dele. Mas deixa ele viver. Deixa ele ter uma chance. As lágrimas dela molhavam as botas do pai. O senhor sempre disse que era homem de honra. Que honra é fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Então faça o certo agora, pai. Deixa meu filho viver.
O coronel olhou para a filha ajoelhada a seus pés, olhou para o bebê nos braços de Maria Custódia, olhou para o povoado inteiro observando, julgando, esperando, e então, com um movimento brusco, puxou Laurinda para cima. Levanta, você não se ajoelha para ninguém. É filha de Tertuliano Novaes. Ele se virou para Maria Custódia, os olhos ainda duros, mas algo havia mudado neles. Você vai criar essa criança, mas ele não é Novaes, nunca foi, nunca será. Não tem direito ao sobrenome, não tem direito à herança, não tem direito a nada. Entendeu? Maria Custódia assentiu, sem acreditar no que ouvia. E você? Ele virou-se para Laurinda. Nunca mais fala dessa criança. Nunca mais chega perto dela. Nunca mais olha para ela. Para mim e para o mundo ela não existe. E se você desobedecer, eu tiro ela de Maria Custódia e mando para um orfanato em Goiânia, onde você nunca mais vai ver. Sim, senhor. Laurinda sussurrou, a voz quebrada. E vocês? Ele apontou para o povoado. Esquecem o que ouviram aqui. Esquecem tudo. Quem falar, quem espalhar, vai se arrepender. Entenderam? O silêncio foi a resposta. O coronel montou em seu cavalo. Puxou Laurinda para cima com ele. Ela não tinha levado cavalo na corrida desesperada. E saiu galopando pela estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Quando o som dos cascos desapareceu, Maria Custódia finalmente respirou. As pernas cederam e ela sentou-se no chão, ainda segurando Zé. As pessoas se aproximaram. Benedita a ajudou a levantar. Dona Aparecida trouxe água. Seu Joaquim ofereceu ajuda para consertar a porta que tinha rachado com os golpes do coronel. Obrigada, Maria Custódia disse para cada um. Obrigada por ficarem do meu lado. A gente errou com a senhora, disse Zefa envergonhada. Julgamos sem conhecer, fofocamos, fizemos a senhora sofrer. Mas hoje, Benedita completou, hoje fizemos o certo. Naquela noite, quando tudo se acalmou e Zé finalmente dormiu depois de tanto choro e confusão, Maria Custódia sentou-se na cadeira de balanço e deixou as lágrimas caírem. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, mas também de tristeza. Porque ela tinha salvado Zé, sim. Mas a que custo para Laurinda? 3 dias depois, batidas suaves na porta acordaram de madrugada. Era Laurinda, mas não a Laurinda de antes. Estava magérrima, o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vazios, carregava uma mala pequena. Eu vim me despedir, ela disse com voz sem vida. Meu pai me manda para São Paulo, casa de uma tia. Diz que é para eu esquecer, refazer minha vida longe daqui. Laurinda, eu sei que não posso ver ele. Meu pai foi claro, mas eu trouxe uma coisa. Ela abriu a mala e tirou um envelope amarelado. É uma carta. Escrevi tudo. Quem é o pai dele, o que aconteceu, por que fiz o que fiz, tudo. Estendeu o envelope para Maria Custódia. Quando ele crescer, quando tiver idade para entender, se ele perguntar, dá isso para ele, por favor. Maria Custódia pegou o envelope, sentindo o peso dele, não o peso do papel, mas o peso da verdade contida ali. E isso aqui. Laurinda tirou uma corrente fina de ouro com um crucifixo pequeno. Era da minha mãe. É a única coisa de valor que tenho. Quero que seja dele, para ele saber que veio de algum lugar, que teve uma mãe que amou. Ele vai saber. Eu prometo que ele vai saber. Laurinda olhou para a casa, para a janela do quarto onde Zé dormia. Posso ver ele? Uma última vez? Maria Custódia assentiu. Entraram no quarto em silêncio. Zé dormia profundamente, os bracinhos abertos, o rostinho tranquilo. Laurinda se ajoelhou ao lado da cama improvisada e ficou olhando, memorizando cada detalhe. Cresce forte, meu filho. Ela sussurrou. Cresce feliz. E perdoa sua mãe por não ser corajosa o suficiente. Beijou a pontinha dos dedos e tocou a testinha do bebê. Eu te amo. Sempre vou te amar. Ela se levantou, limpou as lágrimas e saiu do quarto sem olhar para trás. Na porta, virou-se uma última vez para Maria Custódia. Obrigada por salvar ele, por amá-lo, por ser a mãe que eu não tive coragem de ser. Laurinda, você foi corajosa. Você... Mas Laurinda já tinha saído porta afora, desaparecendo na escuridão da madrugada. Maria Custódia ficou parada na soleira, segurando o envelope e a corrente,
ouvindo o som da charrete que levava Laurinda embora, se afastando pela estrada. Voltou para o quarto e guardou o envelope numa caixinha de madeira que ficava no fundo do armário. A corrente colocou no pescoço de Zé. O crucifixo brilhava suavemente contra a pele morena do bebê. Sua mãe te ama, meu filho. Ela sussurrou. Ela te ama tanto que deixou você ir. E um dia, quando você crescer, vai entender que, às vezes, o maior amor é o que dói mais. Os meses seguintes foram de cura lenta. O povoado, envergonhado de como tinha tratado Maria Custódia, agora a acolhia. As mulheres traziam roupinhas para Zé. Os homens ajudavam nos reparos da casa. Benedita visitava toda semana, ensinando Maria Custódia sobre cada fase do desenvolvimento do bebê. Zé crescia forte e saudável. Com 3 meses, já sorria para todo mundo. Com 4, começava a tentar pegar as coisas. Com 5, ria alto quando Maria Custódia fazia caretas. E Maria Custódia, a viúva carrancuda que há 15 anos vivia com o coração fechado, florescia junto com ele. Voltou a sorrir, voltou a cantar, voltou a sentir que a vida valia a pena. Mas sempre, na caixinha no fundo do armário, a carta esperava. E na corrente que nunca saía do pescoço de Zé, o crucifixo brilhava. Lembrança silenciosa de um amor impossível, de um sacrifício terrível, de uma mãe que escolheu a vida do filho acima da própria felicidade. A verdade estava guardada, mas não esquecida. E um dia, Maria Custódia sabia, essa verdade precisaria vir à tona. Porque toda criança merece conhecer sua história. Mesmo que essa história doa. Mesmo que essa história mude tudo. Os anos passaram como água correndo no rio. Devagar, mas constante. Zé cresceu forte e saudável sob os cuidados de Maria Custódia. Aos 2 anos, já corria pelo quintal perseguindo as galinhas, rindo daquele jeito solto que só criança sabe rir. Aos 3, ajudava a regar a horta com um regadorzinho, pequeno que seu Joaquim, o ferreiro, fez especialmente para ele. Aos 4, começou a fazer perguntas. Mãe, por que eu não tenho pai? Maria Custódia estava lavando roupa no tanque quando a pergunta veio. Parou com as mãos na água ensaboada, o coração apertando. Seu pai não pôde ficar, meu filho, mas ele existiu, e você foi muito amado desde antes de nascer. E por que eu não pareço com a senhora? Ela olhou para o menino. Realmente não parecia. Zé tinha a pele morena clara, os cabelos lisos e negros, os olhos castanhos amendoados. Nada que lembrasse Maria Custódia, com sua pele mais escura marcada pelo sol, cabelos crespos já grisalhos, olhos pequenos e cansados. Porque você é você, Zé, e eu sou eu, e isso não importa. O que importa é o amor que a gente tem um pelo outro. A resposta satisfez o menino por enquanto, mas Maria Custódia sabia que mais perguntas viriam. Sempre vinham. O povoado de Bom Jardim prosperava devagar. A igreja ganhou um sino novo. A venda virou armazém com 2 cômodos. Chegou luz elétrica em 1952 e Maria Custódia chorou de emoção no dia em que puxou a cordinha e uma lâmpada iluminou sua casa pela primeira vez sem precisar de lamparina. Zé tinha 5 anos quando aconteceu a primeira grande mudança. Maria Custódia estava no mercado vendendo suas hortaliças quando sentiu a tontura. O mundo girou, suas pernas fraquejaram e ela teria caído se Benedita não a segurasse. Maria, Maria, o que foi? Não sei, de repente tudo ficou escuro. Benedita a levou para casa e examinou. Tirou a pressão, olhou os olhos, apalpou a barriga. Seu rosto ficou sério. Você tá doente, Maria. Precisa ir num médico de verdade. Médico custa caro. E morrer custa sua vida. E o que vai ser do Zé? A pergunta caiu como pedra. Maria Custódia olhou para o menino brincando no quintal, alheio a tudo, e sentiu o medo apertar a garganta. Com a ajuda do povoado, todos contribuíram com um pouco. Maria Custódia foi até Goiânia consultar um médico. Diagnóstico veio 2 semanas depois. Problema no coração. Nada fatal se cuidasse, mas precisava de remédios caros e repouso. A senhora não pode mais fazer trabalho pesado, o médico disse. Nada de carregar peso, plantar, lavar roupa no tanque. Precisa descansar. Mas como descansar quando tinha uma criança para criar?
Como não trabalhar quando precisava de dinheiro para o remédio e para a comida? Foi Benedita quem sugeriu. Maria, você precisa de ajuda. Uma pessoa mais jovem para morar aqui. Ajudar. Com o trabalho pesado, cuidar da casa enquanto você cuida do Zé. Eu não tenho dinheiro para pagar ninguém, mas tem casa e comida. E tem muita moça precisando de lugar para ficar. Foi assim que Terezinha entrou na vida deles. Tinha 18 anos, magra como vara, fugida de um casamento arranjado em Pirenópolis. Chegou em Bom Jardim sem nada além da roupa do corpo e um medo imenso nos olhos. Benedita a acolheu primeiro, mas a casa da parteira era pequena. Foi quando pensou em Maria Custódia. Ela trabalha bem, é honesta e só precisa de um lugar seguro para recomeçar, Benedita explicou. Maria Custódia olhou para a moça tremendo na porta. Viu algo familiar naqueles olhos assustados. Viu Laurinda. Viu ela mesma tantos anos atrás. Viu toda mulher que um dia precisou de uma segunda chance. Pode ficar. Divide o quarto comigo. Cuida da casa, da horta, da limpeza. Eu cuido das vendas e do Zé. Combinado? Terezinha caiu de joelhos e beijou a mão de Maria Custódia. Deus te abençoe, dona Maria. Eu juro que não vou decepcionar. E não decepcionou. Terezinha era trabalhadora, carinhosa com Zé, respeitosa. Em poucas semanas, a casa funcionava como relógio. Maria Custódia podia descansar mais, tomar os remédios nos horários certos, focar em Zé. E Terezinha florescia também. Ganhava peso, sorria mais, perdia aquele medo constante nos olhos. Sabe, Terezinha disse uma noite enquanto costuravam a luz da lâmpada, eu nunca tive mãe de verdade. A minha morreu quando eu era bebê. Mas a senhora me trata melhor do que qualquer parente tratou. Maria Custódia sentiu os olhos marejarem. A gente constrói família, menina. Não precisa ser de sangue para ser de coração. Os anos correram assim, numa rotina boa e simples. Zé entrou na escolinha do povoado e mostrou ser inteligente. Aprendeu a ler com facilidade, adorava os números, fazia perguntas que deixavam a professora Dona Aparecida de cabelo em pé. Esse menino vai longe, ela disse para Maria Custódia. Tem cabeça. Boa. Devia estudar em escola melhor, em cidade grande. Mas Maria Custódia não tinha recursos para isso. Fazia o que podia com o que tinha. Zé tinha 8 anos quando a carta chegou. Era uma tarde de outubro, o calor esturricando tudo, quando o carteiro, Bom Jardim agora tinha carteiro, bateu na porta. Correspondência para a senhora, Dona Maria. O envelope era fino, papel amarelado, letra caprichada. O remetente, Lian, São Paulo. Maria Custódia sentou-se na cadeira de balanço, as mãos tremendo. Abriu devagar. A carta dizia, Dona Maria, não sei se esta carta vai chegar. Não sei se a senhora ainda mora no mesmo lugar. Não sei nem se ainda está viva, mas preciso tentar. Passaram-se 8 anos desde que saí de Bom Jardim. 8 anos tentando construir uma vida nova, tentando esquecer, mas não consigo. Toda noite sonho com ele. Todo dia acordo e por um segundo esqueço que não está comigo. Casei há 2 anos. Meu marido é bom homem. Não sabe de nada. Temos uma filha agora. Ela é linda e eu a amo. Mas toda vez que olho para ela penso nele, no filho que abandonei, no menino que nunca pude conhecer. Como ele está? Está bem? Está saudável? Feliz? A senhora tem sido boa com ele? Por favor, me diga que sim. Me diga que ele cresceu forte, que sorri, que não sofreu. Não peço para vê-lo. Sei que não tenho esse direito. Mas imploro, me mande uma palavra, uma linha que seja, só para eu saber que ele vive, que respira, que existe. Isso é tudo que uma mãe indigna como eu tem direito de pedir. Eternamente grata. L. Maria Custódia leu e releu a carta. As lágrimas embaçavam as palavras. Ela olhou pela janela e viu Zé brincando no quintal com um estilingue que fizera sozinho, mirando em latas velhas. O menino era pura vida, pura alegria. Naquela noite, depois que Zé dormiu, Maria Custódia pegou papel e caneta e escreveu. L. Seu filho está bem. Está forte, saudável, inteligente. Tem seu sorriso e sua teimosia. É feliz, muito feliz. Ele não sabe a verdade ainda, mas quando chegar a hora ele vai saber, porque toda criança merece conhecer sua história.
Você fez o que achou certo e salvou a vida dele. Isso conta. Isso sempre vai contar. Viva a sua vida. Ame sua filha. Seja feliz. Ele está bem cuidado. MC. Mandou a carta no dia seguinte e chorou no caminho de volta para casa. Os anos continuaram passando. Zé crescia bonito e esperto. Aos 10 anos, já ajudava Terezinha na horta. Aos 12, começou a trabalhar como ajudante no armazém do seu Joaquim aos sábados para ganhar uns trocados. Aos 14, era o melhor aluno da escola. Maria Custódia envelhecia. Os cabelos ficaram completamente brancos. O corpo, antes forte, agora curvava sob o peso dos anos e da doença do coração. Precisava do remédio todo dia. Mas seguia em frente porque tinha um filho para ver crescer. Terezinha também prosperava. Aprendeu a fazer doces que vendia no mercado. Conheceu um rapaz bom, filho de comerciante de Goiânia, e começaram a namorar. A vida, aos poucos, ia se ajeitando para todo mundo. Foi numa tarde de junho de 1961, Zé com 14 anos, que tudo mudou. Maria Custódia estava sentada na cadeira de balanço quando sentiu a dor forte no peito. Diferente das outras vezes. Mais intensa, mais assustadora. Terezinha, ela chamou com voz fraca. Terezinha veio correndo, viu o rosto cinzento, os lábios roxos e gritou por ajuda. Benedita chegou em minutos. Examinou, tentou fazer algo, mas sabia. Ela sabia. Vai buscar o Zé. Rápido. Ela disse para Terezinha. O menino chegou correndo, apavorado. Mãe, mãe, o que foi? Maria Custódia estendeu a mão trêmula e ele segurou. Meu filho querido, não fala assim. A senhora vai ficar boa. Vai ficar boa. Não, meu amor. Minha hora chegou. Ela tocou o rosto dele, memorizando cada detalhe. Mas eu vou feliz, porque criei você, porque vi você crescer, porque amei você cada dia desses 14 anos. Mãe, por favor, escuta, tem uma caixa, no armário, lá no fundo. Ela respirava com dificuldade. Dentro tem uma carta, é para você. Quando eu partir, lê essa carta, vai entender tudo. Que carta? Entender o quê? Sua história, meu filho. De onde você veio? Quem você é? Ela apertou a mão dele. Mas nunca esqueça, você é meu filho. Sempre foi. Sempre será. O sangue não faz família. O amor faz. Mãe, não me deixa. Maria Custódia sorriu. Um sorriso cansado, mas feliz. Você vai ficar bem, meu amor. Você é forte, corajoso, vai longe, vai ser alguém. Uma lágrima escorreu. Perdoa essa velha, por não poder ficar para ver. A mão afrouxou. A respiração cessou. E Maria Custódia Santos, a viúva carrancuda que um dia encontrou um bebê abandonado e ganhou uma razão para viver, partiu com um sorriso nos lábios e a mão do filho na sua. O enterro juntou o povoado inteiro. Zé não chorava. Estava em choque, o rosto de pedra, os olhos vazios. Segurava o caixão com outros homens, caminhando até o cemitério no alto do morro. Terezinha chorava por ele. Benedita chorava. Até os homens mais duros tinham lágrimas nos olhos. Maria Custódia foi enterrada ao lado do marido e do filho que perdeu tantos anos atrás. Agora, a família estava reunida de novo. Depois que todos foram embora, Zé ficou parado diante da cruz de madeira sozinho. O vento soprava frio, levantando poeira vermelha. O sol se punha alaranjado no horizonte. Obrigado, mãe, ele sussurrou. Por tudo. Naquela noite, na casa que agora parecia vazia demais, Zé abriu o armário. Terezinha estava na cozinha dando-lhe espaço. Ele remexeu no fundo até encontrar a caixinha de madeira. Dentro havia um envelope amarelado, uma corrente de ouro com crucifixo, a que ele usava desde sempre, e uma foto velha de uma moça jovem, bonita, de olhos tristes. Com mãos tremendo, Zé abriu o envelope. A carta de Laurinda estava lá. 8 páginas manuscritas contando tudo. Cada detalhe, cada dor, cada escolha impossível. Zé leu, e leu de novo, e de novo. Quando terminou, estava amanhecendo. Seu rosto estava molhado de lágrimas que nem sentira cair. Agora entendia. Entendia por que Maria Custódia o amava tanto. Entendia o sacrifício de Laurinda. Entendia a carta, o crucifixo, tudo. Pegou a foto da moça e olhou longamente.
sua mãe de sangue. A mulher que não pôde criá-lo, mas o amou o suficiente para deixá-lo viver. Obrigado, ele sussurrou para a foto. Pelas duas mães que me amaram. Os meses seguintes foram difíceis. Terezinha e seu namorado casaram e convidaram Zé para morar com eles. Mas o rapaz era bom e não insistiu quando Zé disse que precisava ficar na casa de Maria Custódia por enquanto. Precisava processar, entender, decidir. Com 15 anos, Zé assumiu a pequena horta e as galinhas. Benedita o ajudava, assim como meio povoado. Mas ele queria fazer sozinho. Precisava provar para si mesmo que conseguia. Foi numa tarde que ele tomou a decisão. Vou para a cidade grande, ele disse para Benedita. Vou estudar, arrumar emprego melhor, crescer na vida. E a casa? Vai ficar aqui sempre. Um dia eu volto. E sua outra mãe vai procurar? Zé olhou para a corrente no pescoço, para o crucifixo que Laurinda mandara. Um dia, quando eu for alguém, quando puder olhar para ela e dizer, eu venci. Não importa como começou, eu venci. Em janeiro de 1962, com a pequena mala que fora de Terezinha, 15 anos recém-completados e 20 cruzeiros no bolso, Zé subiu no ônibus que ia para Goiânia. Benedita, Terezinha, seu Joaquim, Dona Aparecida e meio povoado foram se despedir. Você volta, ouviu? Benedita segurou o rosto dele. Promete que volta. Volto. Prometo. O ônibus arrancou levantando poeira. Zé olhou pela janela vendo Bom Jardim ficar cada vez menor. A casinha na curva da estrada, a igreja pequena, a praça, tudo o que conhecia. Mas não estava com medo, estava determinado, porque carregava dentro dele o amor de duas mães, a força de uma que o criou, a coragem de uma que o salvou. E isso valia mais que qualquer herança de sangue ou nome importante. Passaram-se anos. Zé trabalhou duro em Goiânia. Fez supletivo à noite enquanto trabalhava de dia. Passou em concurso público. Começou como escriturário, subiu para assistente, depois chefe de seção. Estudou, cresceu, prosperou. Aos 22, conheceu Ana, moça simples e boa, professora primária. Casaram numa cerimônia pequena com Benedita, Terezinha e alguns amigos. Aos 24, nasceu Maria, batizada em homenagem à mãe que o criou. Aos 26, nasceu Laurinda, batizada em homenagem à mãe que lhe deu a vida. Zé visitava Bom Jardim todo ano. Levava a família, passavam uns dias na casa que agora Terezinha cuidava para ele. Punha flores no túmulo de Maria Custódia. Contava para as filhas a história da avó que nunca conheceram, mas que seria eternamente amada. Foi aos 30 anos que ele finalmente teve coragem. Contratou um detetive. Com o nome completo da carta, Laurinda Adelaide Novaes, foi fácil achar. Ela morava em São Paulo, casada, 2 filhas, vida aparentemente feliz. Zé escreveu uma carta, simples, direta. Mãe, eu entendi tudo. Obrigado por me dar a vida, obrigado por me dar a chance. Estou bem, sou feliz, tenho família, realizei sonhos. Não busco nada, não quero causar problemas, só queria que soubesse. Seu filho venceu. E carrega você no coração, assim como carrega a Dona Maria. Se um dia quiser me conhecer, a porta está aberta. Se não, entenderei. Mas saiba, te perdoo, sempre te perdoei. Com amor e gratidão, José Santos. A resposta veio 3 semanas depois. Laurinda queria vê-lo. O encontro foi num parque em São Paulo, numa manhã de domingo de sol suave. Zé foi sozinho. Levava no bolso a foto velha, a carta dela, o crucifixo. Ela estava sentada num banco, mais velha. Tinha agora 43 anos, mas ainda bonita. Os olhos eram os mesmos da foto, grandes, expressivos, agora cheios de lágrimas. Quando o viu, levantou-se devagar, uma mão no peito como se o coração fosse pular fora. José, sou eu. Ficaram parados, se olhando. Anos de dor, culpa, amor, perdão, tudo ali entre eles. Foi Laurinda quem deu o primeiro passo. Caminhou até ele e, com mãos trêmulas, tocou o rosto dele. Meu filho, meu filho. Desabou em choro. 30 anos de culpa, dor, saudade, tudo saindo de uma vez. Zé a segurou, deixou chorar e chorou também. Desculpa, ela soluçava.
Desculpa, desculpa, desculpa. Não tem que desculpar. A senhora me salvou. As duas me salvaram. Sentaram no banco e conversaram. Horas. Ele contou sobre a infância feliz, sobre Maria Custódia, sobre tudo que conquistou. Ela contou sobre os anos de sofrimento, sobre o casamento, sobre como nunca esqueceu. Eu não peço para fazer parte da sua vida, ela disse. Sei que não tenho esse direito, mas posso saber de você? Às vezes? Cartas, talvez? Pode. E quando estiver pronta, se quiser, pode conhecer suas netas, Maria e Laurinda. Ela olhou para ele com olhos arregalados. Você botou meu nome nela? Botei, porque a senhora é minha mãe, assim como Dona Maria foi. Tive sorte, tive duas. Laurinda chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, de cura, de redenção, de perdão recebido quando não esperava mais. Antes de se despedir, ela tirou do pescoço uma correntinha, a mesma que dera quando bebê, mas agora com uma medalha de Nossa Senhora, e colocou no pescoço dele. Para você, para suas filhas, para lembrar que amor não precisa ser perfeito para ser real. Zé voltou para Goiânia de coração leve. Tinha fechado círculo, tinha encontrado paz. Anos mais tarde, quando suas filhas cresceram e fizeram a mesma pergunta que ele fizera um dia, pai, de onde eu vim? Zé contou a história completa, sem mentiras, sem vergonha. Contou sobre a moça que teve que fazer uma escolha impossível, sobre a viúva que abriu o coração fechado, sobre amor que transcende sangue, sobre coragem que vem do desespero, sobre redenção que demora mas chega. Seu avô era homem poderoso, rico, influente, ele disse às filhas, mas não teve coragem. Deixou sua filha sozinha, deixou seu neto quase morrer, o nome dele se perdeu, a fazenda foi vendida. O poder acabou, porque poder sem amor não dura. E suas mães? Maria perguntou. Zé sorriu. Minhas mães foram heroínas, cada uma do seu jeito. Uma me deu a vida, outra me deu o amor, juntas me deram tudo. Muito tempo depois, quando Zé já estava velho, cabelos brancos como algodão, netos correndo pelo quintal da casa em Goiânia, ele voltou uma última vez a Bom Jardim. A cidade tinha crescido, ruas asfaltadas, carros, luz elétrica em todas as casas, mas a igrejinha ainda estava lá, e o cemitério no morro. Subiu devagar, as pernas já não tão firmes. Parou diante de dois túmulos lado a lado. Um dizia, Maria Custódia Santos, Mãe de Coração, 1895-1961. O outro, mais novo, Laurinda Adelaide, Mãe de Sangue, 1927-1999. Quando Laurinda morreu, Zé a trouxe para Bom Jardim. Enterrou ao lado de Maria Custódia. Suas duas mães, finalmente juntas, descansando na terra, que testemunhou o milagre do amor. Zé ajoelhou-se entre os dois túmulos, colocou flores em cada um. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Vocês me ensinaram que família a gente constrói, que amor não precisa de sangue, que coragem às vezes é deixar ir, que perdão cura, que toda vida vale a pena. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra e flores silvestres. E por um momento, Zé sentiu como se duas mãos, uma calejada e forte, outra delicada e suave, tocassem seus ombros. Suas mães. Finalmente em paz. E ele também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias reais e emocionantes do interior brasileiro. Compartilhe com quem precisa acreditar que todo amor vale a pena, mesmo quando dói. E me conta nos comentários. O que você achou da história de José, Maria Custódia e Laurinda? Deixe sua mensagem de homenagem às duas mães que salvaram uma vida. E clique no próximo vídeo para conhecer mais histórias que vão tocar seu coração. O sol se punha em Bom Jardim, pintando o céu de laranja e rosa. As sombras se alongavam sobre os túmulos. Os pássaros cantavam sua canção de despedida do dia. E ali, naquele pequeno cemitério de um povoado que mal aparecia nos mapas, descansavam duas mulheres que provaram que o amor mais forte não é o que grita, mas o que sacrifica. Não é o que possui, mas o que liberta. Não é o que exige, mas o que dá. Zé desceu o morro devagar, o coração pleno. Suas filhas o esperavam no carro, junto com os netos. 4 gerações, nascidas daquele ato de coragem de uma noite fria de 1947. Toda vida tem um começo.
A dele começou numa estrada escura, num abandono que foi na verdade um salvamento, nas mãos de uma viúva que pensava ter o coração morto, mas descobriu que ainda podia amar. E se você perguntar se valeu a pena, toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, basta olhar para o homem que Zé se tornou. Basta olhar para a família que construiu. Basta olhar para o legado de amor que deixou. Sim, valeu. Toda vida vale. Toda história merece ser contada. Toda mãe, de sangue ou de coração, merece ser lembrada. E todo amor, por mais imperfeito que seja, por mais doloroso que tenha sido, se foi verdadeiro, jamais é desperdiçado. Porque o amor planta sementes, e essas sementes crescem, atravessam gerações, transformam histórias, salvam vidas. Assim como Maria Custódia salvou Zé naquela madrugada fria, assim como Laurinda salvou Zé ao deixá-lo ir, assim como Zé salvou as duas ao perdoar, ao entender, ao amar. No fim, não somos definidos por onde nascemos, por quem nos gerou, por qual sobrenome carregamos. Somos definidos por quem nos ama, por quem fica, por quem não desiste, por quem, mesmo sem poder ficar, garante que vivamos. E essa é a história mais bonita de todas, a história do amor que vence, sempre.